Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Lisboa Imaginária, a Nova Roma. Nós vamos tratar de um assunto que usualmente, notadamente no Brasil, nunca é falado, e para tanto nós vamos nos basear num discurso que foi do Paulo Pereira, que é historiador da arte, da Universidade Técnica de Lisboa. Esse discurso foi feito no Simpósio Internacional Novos Mundos, em Berlim, em novembro de 2006. Né? E ele foi publicado no catálogo dessa exposição. Muito bem. O que esse discurso coloca? Esse discurso vai falar de um tema curiosíssimo, que é o tema de Lisboa como a nova Roma. Envolvendo isto, existe a ideia do chamado translatio imperi. Né? Antes de entrar no artigo, no discurso propriamente dito do Paulo Pereira, eu quero trazer aqui uma contribuição curiosa. O jornal Correio da Manhã, o jornal português, que é o jornal mais lido de Portugal, na edição dele de quinta-feira, de 23 de abril de 2009, na página 25, teve um artigo escrito por Secundino Cunha e é descrito nesse artigo o que já tinha sido editado no dia anterior no jornal britânico Daily Telegraph, cujo título é o seguinte: Santa Sé esteve quase a mudar-se para Portugal. Esse é o título desse artigo do Correio da Manhã de 23 de abril de 2009, na página 25. O que esse artigo fala? Algumas coisas curiosíssimas. Por exemplo, já o título do artigo é sui generis, a Santa Sé esteve quase a mudar-se para Portugal. No decorrer do artigo é descrito que quando aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Hitler havia feito uma promessa. Ele prometeu raptar a sua santidade, o Papa Pio XII. Como todo mundo sabe, o Pio XII foi um combatente do nazismo, bem como foi um combatente do comunismo. Muito bem. No decorrer dessa ameaça, a Santa Sé já tinha planos para que a estrutura do Vaticano mudasse para Portugal e fosse eleito um novo Papa. Diz que esses documentos desses planos foram divulgados dos arquivos secretos do Vaticano. Até aqui, teoricamente, nada de excepcional, não é? Aparentemente. Afinal, evidentemente, a partir do momento que Hitler faz uma promessa de raptar o Papa, evidentemente que tem que existir uma estratégia de manter a segurança do Papa, e mais do que manter a segurança do Papa, de manter vivo o trono de Pedro, porque o Vaticano é simplesmente a sede da cristandade, não é? O Vaticano está em Roma. Entretanto, o que é curioso nessa história é que já dentro da história de Portugal, e é por isso que eu escolhi especificamente esse discurso do Paulo Pereira, já dentro da história de Portugal, essa situação já é prevista há séculos. Né? Portanto,
de Portugal como a nova Roma. E aqui é que entra a Translatio Imperii. Então, vamos ver aqui rapidamente algumas situações antes de nós entrarmos no artigo. Um dos primeiros indivíduos a estabelecer um paralelo entre Roma e Lisboa, com base nas Sete Colinas, foi o Frei Nicolau de Oliveira, em 1620. Ora, a chamada Translatio Imperii, portanto a translação do Império, o que é isso? Essa doutrina remonta ao século XV por Ricardo de Fornival. Ele escreveu que a sede da Igreja do Pai tinha sido Jerusalém. A sede da Igreja do Filho, portanto, seria Roma. Aonde situaria-se a sede da Igreja do Espírito Santo. Né? Então, os franciscanos, isso está em perfeita consonância com a teoria do abade Joaquim de Fiore, do Quinto Império. Então, os franciscanos vão identificar essa sede do Quinto Império com Alenquer, né? Porque no modelo judaico e cristão e islâmico representa a imagem da teofania, portanto é uma revelação divina, né? A cidade santa como capital do Quinto Império. O que é o Quinto Império? É um império físico? Não, ele é um império espiritual, aonde ele vai unificar as diferentes religiões e se manifestará sucessivamente de Oriente para Ocidente. E ele vai ser marcado por 3 fases, que são consoantes às 3 pessoas da Trindade: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Existe aqui a chamada profecia do Quinto Império, e para isso nós temos o sonho tido por Nabucodonosor, né? Essa profecia também aparece descrita no 2º capítulo das profecias do livro de Daniel. Padre Antônio Vieira, Bandarra, o Joaquim de Fiore, que antecede a ambos, o Camões, o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva e inúmeros outros. O que ocorre é que Portugal tem inúmeros indivíduos dentro da igreja e fora da igreja, reis que assumem que Portugal tem esta destinação. Né? Este Quinto Império, portanto, essa idade do Espírito Santo, será um império que trará paz, trará justiça e santidade por 1000 anos, conforme está descrito no Apocalipse. Camões, nos Lusíadas, muito pouca gente sabe que foi um livro dedicado para o rei Dom Sebastião, aquele que morre na batalha de Alcácer Quibir. É Camões que destina Lisboa como a nova Roma. Ele fala o seguinte, abre aspas, via todo o céu determinado de fazer de Lisboa nova Roma, não o podendo estorvar que destinado, está de outro poder que tudo doma. É exatamente mergulhado nesse espírito que Dom João V, por exemplo, manda edificar o palácio, o convento e a Basílica de Mafra em 1717. Esse ano agora fazem 300 anos, né, do palácio. Existe uma situação em relação ao palácio que é curiosa, porque o palácio segue arquitetonicamente, é uma réplica da Celeste Jerusalém, que consta no Apocalipse, e, além de tudo, tem uma outra situação. É o único edifício sagrado no mundo que foi criado para albergar o Papa e toda a Cúria Romana. Todos os cardeais têm o seu lugar na Basílica, que é a parte central, ela é ladeada por 2 torreões. Só existem 12 cardeais patriarcas no mundo. Lisboa tem um. Com uma singularidade. O cardeal patriarca de Lisboa
é o único que tem o mesmo direito que o Papa tem. Que direito é esse? De ser transportado em uma cadeira, levado em braços. Né? Bem, então é interessante, não é, nós vermos essa questão que envolve Hitler, a migração da Santa Sé, mas o que é a translação do Império? A translação do Império é uma transferência de poder. Né? Isso é um conceito criado na Europa medieval para descrever a história como um fenômeno linear. Portanto, a história é uma sucessão de transferência de poder de um governante supremo, de um imperador, não é? Por o imperador seguinte. O historiador Jacques Le Goff, a civilização, na obra dele, A Civilização do Ocidente Medieval, né? Ele fala que ele descreve o conceito da translação do império como um conceito típico da Idade Média por várias razões. Primeiro, é que ele tinha a ideia da linearidade do tempo e da história. Isso era comum à época. Segundo, o conceito de translação de império ignorava os eventos simultâneos em outras partes do mundo. Terceiro, esta ideia da translação do império não separava a história divina da história do poder temporal. Portanto, havia uma única história. Essa história era sempre divina, ela não era materialista. Né? Ao contrário, tudo o que acontecia no mundo material acontecia porque estava orientado segundo os desígnios de Deus. Então, os cronistas medievais, eles vão descrever em detalhes a causalidade da sucessão de um reino para outro. Então, cada autor medieval vai descrever a translação do império como uma sucessão, primeiro, oriunda, essa translação, essa transmissão de poder, uma transferência de poder, é sempre oriundo de um desidério, né, de uma vontade divina. Para nós termos uma ideia, por exemplo, o Otto da Frisinga, ele, ao se referir à Alemanha, ele fala que o Sacro Império Romano-Germânico era sacro exatamente porque foi feita uma translação do Império de Roma para Bizâncio, de Bizâncio para os francos, dos francos para os longobardos e dos longobardos para os germanos. Chrétien de Troyes, que é um dos autores ligados à temática dos ciclos do Graal, no que diz respeito à França, coloca da mesma forma. A Grécia transferiu seu poder para Roma. Roma transferiu seu poder para a França. Ricardo de Bury, na Inglaterra, a mesma tônica. Atenas, portanto a Grécia, transferiu seu poder para Roma. Roma transferiu seu poder para Paris. França, portanto, e a França transferiu seu poder para a Inglaterra. Isso vai acontecer com a Rússia, onde a Rússia vai assumir-se como a terceira Roma, né? Moscou é a terceira Roma, a primeira Roma será Roma, né? A segunda Roma será Constantinopla e Moscou será a terceira Roma. Pois bem, Lisboa, Portugal, tem esta ideia, exatamente esta ideia que muda evidentemente. Se você pegar, por exemplo, Bandarra, Agostinho da Silva, o Padre Antônio Vieira, né, e o Fernando Pessoa, no que diz respeito à translação do Império, eles terão figuras diferentes, né? Portanto, impérios. Quais são os impérios? Que se fala em cinco impérios, o quinto império, quais são os 4 impérios anteriores ao quinto império? Seja como for,
em Portugal nós também encontramos uma larga tradição, mas é preciso entender que não é só Portugal. Então, a ideia da translação do império, ela existe por toda a Europa, né? E, curiosamente, existe uma situação absolutamente, nós já fizemos um programa sobre isso, mas uma situação completamente extemporânea, que é a identificação de Brasília como Terceira Roma, na época de Juscelino Kubitschek. Quer dizer, o Brasil entra como sucessor natural de Roma. Ora, quando você fala na translação do império, não é um império material, é um império espiritual. Portanto, é Deus. Aquela civilização é uma civilização divina, predestinada, né, a ser, digamos, o epicentro da cristandade. Então, os autores medievais e renascentistas vão demonstrar essa transferência de poder por meio da vinculação de uma casa reinante. Aquela casa daquele momento, daquele país, tem ligação com algum herói romano, com algum herói grego, com algum deus. Quer ver exemplo? Virgílio, quando fala de Enéas, que é um herói troano, como fundador de Roma, né, na Eneida, no século XII, o Godofredo de Montmont, quando vai falar da história do reino da Bretanha, e Vasse, também na sua obra Brut, eles vão vincular a fundação da Grã-Bretanha à chegada de Brutus de Troia. Quem é Brutus de Troia? É filho de Enéas. Jean de Belge vai vincular a fundação da Gália Céltica à chegada do troiano Francus, que é filho de Heitor. E da Germânica Céltica a chegada de Bavo, que é primo de Príamo, portanto Grécia pura. E é isso que vai estabelecer uma genealogia ilustre para Pipino e para Carlos Magno, não é? Então essa não é uma ideia extemporânea, evidentemente. O que é a Terceira Roma? Ora, a Terceira Roma, portanto, é a cidade, o estado, o país, digamos, que será o sucessor contemporâneo do legado do Império Romano. Mas aqui não só império enquanto império material. É um império simultaneamente material e espiritual. A primeira Roma, como eu já falei, foi Roma, foi a cidade de Roma, que foi o centro do Império Romano. A segunda Roma seria a cidade de Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, né, ou o Império Romano do Oriente. E o sucessor, o país, a cidade, o estado sucessor do Império Romano, seria a Terceira Roma. Né? Então, esse conceito de Terceira Roma é um sentido histórico, portanto, a história caminha em direção à translação do Império. Então, há uma transferência de poder de Roma para um outro ponto. Né? Então, essas sementes do conceito de Terceira Roma, elas foram lançadas por Constantino, pelo imperador, né? Quando ele próprio tira a capital do Império Romano para Constantinopla. Então, quando Constantino faz isso, Constantinopla passa a ser referida como a Segunda Roma. Né? Algumas décadas depois da queda de Constantinopla, no século XV, vai começar a ideia de que Moscou seria a Terceira Roma. Né? Isso é algo tão curioso porque, inclusive, o regime fascista italiano vai reivindicar
o ressurgimento do Reino da Itália como uma terceira Roma. Benito Mussolini refere-se à Itália como uma terceira Roma. Giuseppe Mazzini, que é um nacionalista italiano, promoveu a noção de terceira Roma. Portanto, esses assuntos são curiosíssimos. Não é? Agora, existe uma situação muito interessante, e dito isso, nós vamos entrar no artigo. Nos Lusíadas, os Lusíadas estão repletos a referências a deuses gregos. Né? Na primeira aparição do deus Baco, nos Lusíadas, no Concílio dos Deuses, Baco discorda das palavras de Júpiter, o qual exprime o seu apoio, em consonância com o fado eterno às navegações dos portugueses, e porque teme perder a glória alcançada pelos seus triunfos. Existe uma situação interessante, porque quando Camões, às vezes que Camões se refere a Baco, nos Lusíadas, Baco é sempre apresentado como um deus invejoso, ressentido, malévolo, rancoroso, pérfido, traiçoeiro. Né? Não existe, parece nos Lusíadas, nenhuma característica positiva atribuída a Baco. Muito pelo contrário, ele é sempre mau, odioso, de estômago danado, fabricador de falsos enganos, irados, traidor. Ora, mas o que acontece? É exatamente pela boca de Baco que Baco sabe que o céu estava determinado a fazer de Lisboa, uma nova Roma. Isso está capítulo 7, 7.2, ou seja, o poder que tudo doma. Então, o céu tinha decretado uma translação do império, uma translação de poder, no âmbito do qual Lisboa seria o novo centro do poder religioso, político, militar e econômico, reduzindo, portanto, ao silêncio as famas e as vitórias de Alexandre, de Trajano, etc. Tal, né? E a celebração dos triunfos do próprio Deus. Ora, é interessante nós termos, portanto, essa situação, né, em que a gente vê que a ideia da terceira Roma, portanto, perceba, não existe a ideia de terceira Roma sem a ideia... o que nós temos aqui é uma situação curiosa, não é? Dito isto, portanto, que há uma história medieval que fala da translação do império, portanto, da transferência de poder, e fala também da Nova Roma. Vamos aqui ver o discurso do Paulo Pereira, onde ele começa falando os aspectos arquitetônicos de Lisboa. Né? Então, nós vamos começar primeiro por essa introdução que ele faz, a característica arquitetônica de Lisboa. Por que ele se refere a isso? Porque, veja, a terceira Roma, ela tinha que ter uma característica arquitetônica específica. Né? E, então, o Paulo Pereira tenta encontrar na própria arquitetura de Lisboa, e aqui ele vai fazer referência a alguns autores que vão planejar Lisboa como a nova Roma. Tá? Bem, o conhecimento da cidade antiga de Lisboa, Lisboa foi destruída, praticamente destruída pelo terremoto de 1755.
né? Então esse conhecimento, como é que era Lisboa antes do terremoto? Esse conhecimento é baseado em fontes escritas, mas também há desenhos, há iluminuras, existe gravações, iluminuras gravadas, pintadas, enfim, há inclusive, foi achado no Brasil um painel de azulejos que descreve Lisboa antes do terremoto, está pintado, né? Portanto, a Lisboa que nós vemos hoje, grande parte dos edifícios e das ruas representados não são a Lisboa, né, antes do terremoto, com algumas raras exceções. Ora, então é muito importante entender qual era Lisboa diante do terremoto e qual é a Lisboa depois do terremoto. Uma vez que já em Camões, Camões está século XVI, né? Lisboa é destruída no século XVIII, portanto 200 anos depois, praticamente, né? Então, se já no século XVI nós temos Lisboa, e no século XVII também, identificada como a Nova Roma, isto vai acontecer, né? Dom João V, quando refaz Lisboa, evidentemente, desculpe, o Marquês de Pombal, quando estou confundindo, depois de 1755, quando Lisboa é refeita, né, e o Marquês de Pombal toca todas aquelas obras que serão feitas, existe um delineamento também no século XVIII, em que vai delineamento arquitetônico, um projeto em que vão ser anexadas as características de Lisboa como o Quinto Império, como Nova Roma. Mas é preciso entender o seguinte: antes do terremoto, e eu quero frisar isso, portanto, nós temos já no século XVI e XVII, nós já encontramos referências, textos a Lisboa como Nova Roma, né? Dom João V também, ao fazer construir alguns edifícios, como por exemplo o Palácio de Mafra, algumas modificações que ele faz em Lisboa, tem sempre em vista essa perspectiva, né, da outra Roma e da Jerusalém celeste, que aparece no Apocalipse. Então, o conhecimento que se tem da cidade antiga de Lisboa, evidentemente, vem de fontes desenhadas e escritas. Ora, as vistas de Lisboa comungam de uma linguagem genérica a partir do século XVI. Elas têm uma forma sintética e direta de representação da cidade, né? E fixa, na medida do possível, num ponto privilegiado de captação e de composição do desenho. Isso é muito curioso, porque você percebe assim, por que Lisboa está sempre sendo sucessivamente retomada a partir daquela perspectiva, né? É o passo, são as colinas, e nós vamos ver que essas características estão presentes tanto em Roma quanto em Bizâncio. Então, verifica-se que as primeiras representações de Lisboa, entre 1520 e 1540, apresenta a cidade vista no sentido do nascer e do pôr do sol. Portanto, o sol nasce, né, no Oriente e o sol se põe no Ocidente. Até hoje nós temos Lisboa dividida em duas, Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental, porque Roma também era. Havia duas Romas, né? A Roma Ocidental e a Roma Oriental. Então Lisboa foi desenhada mediante essa orientação. Essas vistas vão conseguir representar, com maior detalhe, a obra mais importante que se encontrava naquela altura em Lisboa
e que era efetivamente o Paço Real, né? Que foi completamente destruído pelo terremoto. Nós vemos o Paço, há uma vista iluminada na crônica de Dom João I, né? Existe também o livro de Horas, de Dom Manuel, onde nós vemos claramente o Paço. Então o Paço era a região mais importante de Lisboa, de frente para o Tejo. Essas variantes cedem a um outro tipo de vista. Então, a primeira vista é o Paço. A cidade, o Paço é o cérebro administrativo da coroa, né? A cidade passa a ser mostrada como se fosse captada em desenho a partir de um ponto abstrato no meio do rio, ou, quando muito, de um ponto de vista prático, a partir do cesto da gávea de uma nau, né? Portanto, está no mar. A visão que se tem de Lisboa é do mar, do Tejo, olhando para Lisboa. E o que se vê dela é a fachada ribeirinha. Essa fachada é mostrada com uma compactação mais ou menos acentuada, conforme os autores, mas que dá conta de duas características essenciais da cidade. E que essas características não são casuais. Lisboa é sempre apresentada com uma topografia muito acidentada. E existe sempre uma referência às suas atividades marítimas. Ora, Roma foi construída em cima de 7 colinas. Aí nós temos que voltar a Mircea Eliade e entender o papel da montanha, né, ou da colina como axis mundi, tá? A prevalência das atividades marítimas. Isso é uma mensagem subliminar de Portugal como um império talassocrático, né, um império de águas. E é representada à vista, invariavelmente, sempre de sul para o norte. Portanto, você está caminhando em direção a polar, né? Ao norte, no sentido da estrela guia, da estrela polar, daquilo que orienta o sentido de todas as navegações, e aqui num sentido metafísico esse norte, essa bússola, né? Ora, na maior parte dos casos, o que se observa é a representação física da cidade, o seu testemunho material. Portanto, a urbis, esse tipo de representação de caráter corográfico, que era a terminologia da época, né, corográfico, esse caráter corográfico corresponde a uma descrição que recensia pela fixação representacional. Como é que funciona? Eram representados os edifícios mais notáveis. Então, quando nós olhamos os mapas, além da configuração urbana, portanto, o traçado urbanístico, quais eram os edifícios representados ali? Esses edifícios geralmente não são por acaso, né? Então, na perspectiva do Paulo, ele coloca que, sob a visão dele, não existe uma distinção entre a representação corográfica, portanto, a representação da urbis, né, e a representação da civitas, portanto, da comunidade. Pelo menos, ele não vê isso de uma forma muito acentuada, né? Isso equivale a dizer o seguinte: há uma consciência de que a cidade tem um corpo e uma alma, né? Portanto, a cidade representa um reino que assume um caráter moral e simbólico ao mesmo tempo. Então a imagem pública da cidade é uma única imagem. Lisboa é material e espiritual.
Lisboa tem corpo e tem espírito. É isso que está colocado nessas distinções dessas palavras quando nós lemos os livros, né, que é a corografia, portanto a urbs, e a representação popular, digamos, a ativitas, né, a representação comunocêntrica, né, da comunidade. Porque uma coisa são os prédios públicos, oficiais, outra coisa é a vida citadina. Ora, naturalmente que as vistas do século XVI, segundo quartel do século XVI, quando observam-se as gravuras, isso se destina a um consumo mais amplo, né? Portanto, essas gravuras, veja, se estavam sendo desenhadas daquela forma, é porque havia uma noção cultural, havia um entendimento de que aquilo era daquele modo mesmo. Lisboa tem corpo e tem alma. Então, essas gravuras têm um caráter não meramente ilustrativo, mas elas têm um caráter pedagógico. E a mensagem é global, é globalizante. Não obstante, são essas vistas que vão estabelecer o modelo, digamos, canônico da representação da cidade de Lisboa. Tem algumas gravuras, por exemplo, as gravuras publicadas por Braugnio antes do século XVI, XVII, né? Em que, notadamente as do século XVI, que são representações clássicas de Lisboa, ou representações canônicas de Lisboa, né? Vai existir muitas representações da cidade com vista sobre o rio. O reinado de Dom Manuel. Dom Manuel é o rei que está no poder no momento dos descobrimentos, né? Naquela altura, quando é mandado construir o Mosteiro dos Jerônimos, por exemplo, já existia uma ideia clara de que, ao menos foram feitas sucessivas tentativas de unificação das duas coroas da Península Ibérica, portanto de Portugal e de Espanha, né? No reinado de Dom Manuel, vai se verificar aquilo que se chama de emergência do urbanismo moderno de Lisboa. E esse urbanismo, Portugal estende essa concepção urbanística às suas possessões ultramarinas, né, ao seu império ultramarino. Nessa altura, quando nós vemos, por exemplo, os mapas olha, já no século, quando vem a família real, que isso é mais iconografado, né? Quando nós vemos as imagens do Rio de Janeiro, notadamente do Paço, o Paço do Rio de Janeiro é praticamente idêntico ao Paço de Lisboa, né? Então, esta Lisboa torna-se um modelo, né? Esse modelo, o Portugal continental vai levar para suas possessões ultramarinas. Mas que modelo é esse? É o modelo da Nova Roma, né? Porque até isto é curioso. A gente não vê em nenhum lugar. Vamos pegar um exemplo. A França, à medida que, quando Carlos Magno expande o seu império, ele não tenta replicar Paris. Quando a Inglaterra expande o seu império, ela não tenta replicar Londres. Quando Roma, o grande império romano, que alcança fronteiras imensas dentro da Europa, Roma não tenta replicar a cidade de Roma. Então, que negócio é esse de Portugal, né, estender este urbanismo moderno
as suas possessões ultramarinas. Isso tem que ser realmente estudado, né? Então, nessa altura, portanto, do reinado de Dom Manuel, que é do final do século XV, de 495 a 1521, a documentação passa a dar uma grande importância para o espaço público, notadamente no que respeita à regulação e ao tratado das ruas, né? Então, há a existência de um padrão funcional de natureza mensurável. E esse padrão tem que ser repetido. Isso se chama traçar por cordel, né? Entre 1498, portanto, com Dom Manuel, até 1499, vai ser posto em marcha um programa de reordenamento de Lisboa. E isso se prolonga até 1502, 1503. Esse programa denuncia preocupações funcionais inéditas. E, teoricamente, Lisboa está crescendo. Tem um afluxo de bens, de gente, de mercadores, de dinheiro, né? Lisboa, por conta dos descobrimentos. Então, há um crescimento exponencial. A partir disso, define-se o chamado espaço da Ribeira. A partir de uma área pré-existente, a Ribeira esse espaço vem da Idade Média. Mas agora, a Ribeira é enquadrada através da construção do Paço Real. Então passa-se a falar da Ribeira. Então a Ribeira passa a ser o próprio lugar do novo paço. Muito bem. Aonde era o paço? A transferência do Paço Real, que estava do alto da colina, onde ele já se encontrava asfixiado pela estrutura medieval da própria Alcáçova, né, constitui um sinal político que tem em conta uma natureza mercantil do Império Português. Então veja, o paço, portanto a sede administrativa da coroa, ficava na colina, como Roma, a cidade das 7 colinas. Lisboa também foi construída sobre 7 colinas, hein? Então, com Dom Manuel, o paço, portanto a sede administrativa da cidade de Lisboa, sai do alto da colina e vai para a Ribeira. Está de frente para o Tejo, para o mar, para a água. Isso é um episódio curioso, porque muitas vezes ele desconsiderado como um sinal de uma limitação de uma visão econômica financeira do reino. A edificação desse paço não tem precedente em nenhuma arquitetura europeia. Portanto, esse paço inscreve-se dentro de uma ação tipicamente manuelina, né? Ou seja, ele obedece a princípios de afirmação incontestável do poder real e do centralismo régio, né? Entre outras coisas, esta transferência do Paço Real do alto da colina para a Ribeira, Lisboa antecipa propostas de capitalidade urbana final do século XVI, XV, XVI. Isso vai ser observado em outras cidades europeias no século XVI e XVII. Então aquilo que Dom Manuel cria será imitado futuramente por outras capitais. Muito bem. O que ele faz? Há uma campanha de obras, né? De imediato existe um alargamento das vias, né? Das ruas, vamos dizer. Quais são elas? Da Porta do Paço, da Portagem, da Calçada de São Francisco. Rasgam-se outras vias, como as Ruas Novas, a Rua dos Mercadores, dos Sapateiros, dos Ferreiros, de São João da Praça. Existe, numa ótica de serviço comunitário e de fixação de corporações de artífices que precede
a remodelação da abertura de chafarizes para as aguadas das naus, a Rua Nova, a Rua dos Cavalos, o Chafariz del Rei, o Cata que Farás, o de Santos. Então, muitos atos de urbanização foram acompanhados de uma legislação. Essa legislação, então nós temos uma legislação nova para Lisboa entre 1498 e 1502. Os elementos legislativos, ou as chamadas posturas municipais, que foram emitidas, disciplinavam ou impediam a construção e vão insistir de uma forma muito veemente na estandardização de processos, né? O que é patente na quantidade de vezes em que nos documentos oficiais nós encontramos a expressão faça-se de igual. Portanto, há uma ordem de repetição, né? Ora, de fato, é durante esse período de Dom Manuel que a arquitetura vai se desdobrar em construções de características, o que hoje nós chamamos de utilitárias. O que é isso? Além das habitações, né, das casas, das construções de habitação, vão crescendo edifícios na raia marítima. Então, nós temos edifícios portuários, alfandegários, de assistência, armazém, enfim, edifícios que faziam a vida da cidade crescer e funcionar, né? O que se observa disso? Os chamados edifícios utilitários, né? Existe uma tipologia arquitetônica generalizada. Essa tipologia, de certa forma, é uniforme. De que modo? Essas arquiteturas, esses edifícios, eles têm arcarias de volta perfeita, assente sobre pilastras ou sobre meia pilastras, aduelas, pilastras largas e lisas, com arestas chanfradas, coberturas de madeira, eventualmente abóbadas, tijoleiras. Essas estruturas eram simples, com materiais regionais acessíveis, de fácil acesso, de fácil talhe, né? Com um tratamento plástico mínimo e com proporções uniformizadas. É um tipo de produção em série, não é? Então, o que se vê com essa nova Lisboa? Está-se diante da primeira e incipiente construção industrializada, né, de uma cidade, onde você tem uma generalização de tipos, de ornamentações, né? O objetivo disso é criar ritmo, rapidez, que a cidade crescia muito rapidamente. Em aparente oposição à ostentação dos edifícios nobres, que eram completamente diferentes, essa Lisboa que aparece, utilitária, racional, né, resolve um problema estético que deriva da deslocação da sociedade para atividades burocráticas e de empenho mercantil, né? Então, ao invés de você ter aqueles prédios extremamente rebuscados, complexos de serem feitos, com um custo altíssimo, Dom Manuel resolve esse problema de outra forma. Então, o que nós temos? Nós temos uma arquitetura pragmática, há uma combinação de uma arquitetura pragmática e uma arquitetura retórica, heráldica, né, nobre, pesada, simbólica, né? Como, por exemplo, no Hospital Real de Todos os Santos, edifício do tempo de Dom João II, que Dom Manuel acabou. Esse hospital situava-se no Rossio, uma vez que essa praça rematava a cidade ao norte, era um dos pontos de chegada por via terrestre. Então, foi por isso que foi escolhido um hospital de cunho assistencial nessa localização. Então, com esse edifício, concretizava-se o regramento do grande terreiro, né? E
Portanto, em 1492, foi fundado em 1492 o edifício. Ele possui uma planta em cruz, cuja solução moderna certamente foi inspirada em desenhos italianos, como por exemplo o Hospital de Milão, né? Bem, com o Rossio, ganha-se mais uma praça para Lisboa. No Rossio eram realizados os festejos, os torneios, grandes comemorações. Existe uma iluminura que se encontra na crônica de Dom Afonso Henriques, né, onde se vê uma vista de Lisboa. E lá tem um detalhe que praticamente passa desapercebido, que é o seguinte: junto à frente poente da praça, que o rei, portanto poente é onde o sol se põe, né, que o rei Dom Manuel procurava na mesma altura ordenar urbanisticamente, vê-se representada uma liça dourada, com dois grandes mastros em cada topo. Cada um deles suporta um cesto de gávea, portanto um cesto de navio. Esse cesto destinava-se a um torneio a cavalo, né? Então, trata-se de uma estrutura vistosa, grande, uma das muitas que se ergueram no Rossio, o que mostra que, por tradição, o Rossio era um lugar de festejos, de corridas de touro também, né? No Rio de Janeiro tinha corridas de touro. Essa tradição foi trazida de Portugal, que é uma tradição, evidentemente, quitônica, né? Uma tradição muito arcaica, pagã. Por exemplo, os touros, as touradas, são tradições quitônicas, não são tradições cristãs. Isso são tradições pagãs, né? Portugal ainda tem o touro, as touradas, você não mata o touro, como na Espanha, e o Brasil teve muita tourada, né? Até hoje, por exemplo, a festa do boi, né, que existe no sul, ou as vaquejadas, vem dessas corridas, né? Vem desses cultos pagãos, desses ritos pagãos, que permanece dentro da cultura portuguesa. Ora, um outro bairro vai ser construído, chamado Vila Nova de Andrade, já em terrenos que estão fora das muralhas medievais de Lisboa. Há muitas iluminuras em que nós vemos Lisboa murada, né? E essa Vila Nova de Andrade está construída também a poente. Então essa Vila Nova começa na base da colina e sobe até as imediações do Convento da Trindade. E as ruas vão obedecer uma situação curiosa, elas têm um binômio, Rua Direita, Rua Travessa. De novo, Lisboa tem o direito e o esquerdo, né? Isso vai definir quarteirões trapezoidais muito alongados, tá? A Ribeira vai ser marcada a poente por uma construção extensa, ágil, leve, do Paço Real. Tá? O edifício foi estudado na sua versão manuelina por Nuno Suenos. É um edifício fora de série. Ou seja, o Paço Real também não tem antecedentes nem em Portugal, nem parece que na Europa. Então, as fontes iconográficas disponíveis permitem reconstituir a distribuição funcional desses espaços, aonde se verifica que o paço propriamente dito contém uma estrutura em L. E essa estrutura recuada relativamente à ribeira. Veja, lembrem que o paço foi anexado à ribeira. Era aqui que se encontravam as dependências residenciais, as casas, bem como os armazéns da Casa da Índia, no piso térreo, né? O edifício chamado Paço da Índia. Era no terreiro do Paço
que ficavam colocados todos os arquivos dos processos das navegações, recolhas de material, tudo que trazia, que as naus traziam, né? E o Paço era um museu, entre outras coisas. Era a sede da coroa, né? E um edifício imenso, e ao mesmo tempo era um museu. Ora, os aposentos do rei ficavam num corpo perpendicular ao rio, embora recuado. Então, esses aposentos davam para corpos hierarquizados. Mas a partir desse momento, esses corpos hierarquizados estão paralelos ao rio. Portanto, o Tejo assume uma função importante. E aqui entra aquela, também ainda no período de Dom Manuel, onde se descobre a chamada profecia de Sintra, em que o Tejo vai suceder ao Ganges. É curioso isso. Não estou afirmando efetivamente que quando Dom Manuel manda construir isso, isso pode ser largamente comprovado, mas é interessante a ideia de que o Tejo, neste momento, passa a ter uma importância urbanística. A partir do momento que o Paço, né, e os aposentos do rei vão ficar perpendicular ao rio. Então, esses corpos hierarquizados, paralelos ao rio, se situavam de uma forma sucessiva de poente para nascente, portanto, no sentido inverso, né? O sol nasce no oriente e se põe no ocidente. Aqui, os corpos se situavam do sentido da noite para o dia, do poente para o nascente. Os aposentos do príncipe, a capela de São Tomé, a sala grande, que era o polo diplomático de etiqueta e cerimonial do Paço, vinham os aposentos da rainha, os aposentos do infante, e paralelamente a esse último corpo corria o que era destinado aos aposentos das infantas, consagrando o apartamento, segundo os sexos. Então era a sala da sala grande, aliás, que é o verdadeiro nódulo funcional de todo esse conjunto, que partia perpendicularmente à praia, a galeria do Paço da Ribeira. Bem, essas coisas todas são muito importantes, porque hoje a arquitetura não tem o menor comprometimento simbólico. Menor. Nem as igrejas mais. Perdeu tudo. Mas naquela altura não era assim. Então, quando nós entramos dentro de um edifício, até o século XVII, XVIII, XIX, até o século XIX nós ainda encontramos alguma coisa. Todos esses edifícios têm um sentido simbólico mesmo. Então, o Paço, né, esse corpo extenso, que era formado por duas arcadas do piso e o térreo, vazadas, que rimavam com outros elementos arquitetônicos da cidade de Lisboa. Então, Lisboa está reordenada ou em reordenamento o acesso ao mar. Lisboa projeta-se no mar ou no rio. Esse é o ponto. Então, Lisboa desce da colina e vai em direção ao oceano. Navega, como se fosse uma nau. A meio de percurso, essa autêntica ponte era marcada por um edifício residencial, uma casa em forma de torre, que provavelmente foi acrescentado no tempo de Dom João III. Ora, a galeria, por sua vez, que há uma galeria a sul, sobre o rio, com uma torre com características defensivas, essa torre fortificada que se debruça sobre o rio,
foi construída depois em 1508 e obedece aos mesmos princípios da retórica régia da Torre de Belém. E ela mostra uma fachada com escudo régio descomunal, ladeado por duas esferas armilar. E aí é preciso entender, e não é objeto desse nosso programa de hoje, o que era a esfera armilar, né? Que é o símbolo do poder heráldico dos monumentos manuelinos. Então, portanto, nós temos realmente Lisboa sobre o período de Dom Manuel, lança-se ao mar. Não só as caravelas, a cidade vai em direção às águas. Isso é muito curioso, né? Ora, as obras do Paço, em 1501, já estão em curso. Em 1505, o Paço já é utilizável, né? Mas só a partir de 1508 é que se vai iniciar uma campanha de obras que procede ao remate da galeria pela torre defensiva. O autor do projeto é Diogo de Arruda. Essas obras vão até 1511. Né? Enfim, há um espetacular avançamento do Paço através da ponte, através do rio. O Mosteiro dos Jerônimos tem um papel imenso. Né? Vamos lembrar que a Ordem dos Jerônimos não é portuguesa, ela é espanhola. E os Jerônimos assumem para si o papel que era anteriormente da Ordem de Cristo, já no período de Dom João III, não de Dom Manuel. Né? Enfim, há uma sequência de remodelações, né? Onde Lisboa vai crescendo, o Paço vai adquirindo a nobreza. Né? Então ele tem uma tipologia palaciana única na Península Ibérica, mas ao mesmo tempo tem uma tipologia pré-renascentista ou mesmo anti-renascentista. Né? Portanto, nós temos aqui uma situação muito curiosa. Né? Dito isto, vamos agora dar uma pausa aqui, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Um minutinho. Bom, voltando aqui para a segunda parte do nosso programa, eu creio que já deu para ficar claro, há uma série de remodelações que continuam sendo feitas, não é? Mas eu não vou continuar a descrevê-las porque isso seria exaustivo para o ouvinte, mas o que eu queria deixar aqui é o seguinte: essa reurbanização de Lisboa, no período manuelino, e que continua depois com Dom João, com os Filipes, etc., aproxima a topografia de tudo que foi edificado, aproxima de uma forma muito concreta e pragmática Lisboa da chamada geografia real do Império. Portanto, Lisboa passa a ser um exemplo mnemônico, arquitetônico, paradigmático, né, deste império, tá, que Portugal encarna. Né? Muito bem. Vamos ver agora, vamos passar para a segunda parte do nosso programa, para essa Lisboa imaginada, né? Essa Lisboa que é a terceira Roma, ou é a nova Roma, essa Lisboa profética, porque quando você pensa em Nova Roma, você pensa exatamente naquele país ou naquela cidade importantíssima e vital para a história da cristandade. Este é um ponto fundamental. Em 1571, existe um pintor, que é Francisco de Holanda. Ele tem uma obra chamada Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, onde propõe a Dom Sebastião, em desenho, um conjunto de edificações que
além de denunciar a sua reclamada faceta de arquiteto, ele procura oferecer a Lisboa um perfil monumental que a identifique com a grandeza imperial sonhada para a cidade. Portanto, Francisco de Holanda, nessa obra, Da Fábrica que Falece a Cidade de Lisboa, apresenta Lisboa, arquitetonicamente, a imagem de uma nova Roma. Quando não mesmo de uma Jerusalém mítica, né? Patenteada na figuração ou na personificação alegórica de Lisboa. Evidentemente que, para além das grandes edificações religiosas e civis, vai interessar a Francisco de Holanda a arquitetura militar. Então ele vai propor uma nova Porta da Cruz, ele vai propor muros e bastiões, ele vai propor um castelo moderno, uma fortaleza interior, passos, bastiões, né? A sua fonte de inspiração direta vai ser o livro quarto de Sebastião Serlio. Holanda foi um leitor ávido, um seguidor do Sebastião Serlio, né? Enfim, esse caráter idealista, messiânico, profético de Francisco de Holanda tenta, portanto, trazer para Lisboa essa destinação de Nova Roma, né? Ora, então já tinham as fundações no Terreiro do Paço, né? Entre as Lisboas desejadas, sempre existiu a ideia de elevar Lisboa como capital da Espanha, mesmo antes do período da restauração. Porque, veja, como eu falei no primeiro bloco, já em Dom Manuel, nós vemos já em alguns reis uma tentativa de unificar as duas monarquias, Portugal e Espanha. Dom Manuel casa 3 vezes com herdeiros da coroa espanhola, né? Acontece que isso nunca conseguiu, né? Durante um período, as duas monarquias são unidas, que é o chamado período da restauração, mas depois aquilo volta novamente em 1640, com a entronização da Casa de Bragança, né? E Portugal passa a ser novamente uma monarquia independente da Espanha. Mas havia, entre outras coisas, essa ideia de aspiração de elevar Lisboa à capital da Espanha. Ora, Portugal foi anexado, por conta da morte de Dom Sebastião, à coroa espanhola em 1580. Né? Então, ao mesmo tempo que existe um fato político, existe uma possibilidade de redenção dessa fatalidade e há uma promoção da cidade, né? E é dessa forma que os direitos da cidade constituiu o tema das arquiteturas que acolheram, por exemplo, a entrada oficial de Filipe I, que é o Filipe II da Espanha, é o Filipe I de Portugal, Filipe II da Espanha, em 1581. Né? Então, a própria entrada, o período filipino, a chamada dinastia filipina, né, continua esse grande projeto. É interessante isso, né? Lisboa ainda é apresentada com toda pompa e circunstância, né? Evidentemente que não foi um período tranquilo para os portugueses, né? Agora, em termos artísticos, nós temos uma série de gravuras, de ilustrações que vão não só manter esta ideia de uma Lisboa diferenciada, mas, sobretudo, o status de Lisboa como umbigo do mundo,
que já havia sido ensaiado no Arco dos Portugueses na entrada de Ernesto da Áustria em Antuérpia, é retomado no próprio frontispício da Crônica de Lavagna, que é gravado por Schorkens. Então, em cima essa imagem alegórica de Lisboa, uma figura feminina sustentando na mão esquerda o escudo de armas da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é apresentada sempre como uma mulher. Ela segura uma nau que é Argos, navio Argos, com corvos, com 2 corvos. E essa figura, portanto, uma figura feminina, segurando na mão esquerda o escudo de armas da cidade, a nau, e coroada pela inscrição Ulisseia. Aos seus pés encontra-se a figura alegórica, um tipo convencional, um homem barbado, hirsuto. Ele tem um recipiente onde jorra água. Né? Que figura é essa? É o Tejo. E ele está com a inscrição Tagus, numa das ânforas. Esta palavra Tagus é exatamente o nome do Tejo que aparece nas profecias de Sintra. Então veja, aqui nós temos Ulisses, né, que vai estar ligado à origem de Lisboa, e o Tejo das profecias de Sintra, que fazem menção à Sibila de Cumas. Sibila de Cumas é aquela figura famosa, profética, que fala que há de surgir um império ao Ocidente. Né? Ora, ladeia essa cartela nada mais, nada menos do que o lado direito, Ulisses. E do lado esquerdo tem quem? O primeiro rei de Portugal, Afonso I. Então, por essa transposição gráfica e alegórica da ideia de Lisboa, como a cidade mais antiga entre as antigas, portanto, Lisboa foi fundada pelo herói Ulisses. Isso equivale a dizer que Lisboa é anterior a Roma. Então, Lisboa está apta para ser a sede do Império. Né? E assim como essas imagens, nós temos inúmeras. Né? Dentro dessa Lisboa imaginária, portanto, em que Ulisses é o fundador de Lisboa, ora, Lisboa, portanto, assume para si, né? Ulisses é o quê? É um personagem fundamental, né, nesse processo. Por conta disso, ele antecede a fundação de Roma. Se Lisboa ostenta esse prestígio oceânico, atlântico, né, o rio Tejo, na beira do qual Lisboa foi criado, também vai adquirir uma fama muito grande. Né? Notadamente, na ideia dos descobrimentos, o Tejo passa a ser considerado um dos principais rios do mundo. Vamos lembrar que todos os grandes impérios do mundo as suas capitais foram construídas à beira de rios. Né? As grandes cidades até hoje, você tem Londres, você tem Paris, você tem Roma, você tem Lisboa, né? Você tinha a Babilônia, o Egito, né? A Índia. O rio é sempre um elemento marcante no desenvolvimento dos grandes impérios. Então, o Tejo, ou Tegus, passa a ser um rio mítico. Então, a fortuna mítica do Tejo, quer por dizer que ele era um rio de ouro. Né? Ele
se tirava ouro dele, quer por banhar a cidade que foi a sede de um vasto império, e esta cidade puxava para si o carisma de ser a terceira Roma. Além de tudo isso, existe o Tejo, é atribuído a ele propriedades mágicas, inventadas, construídas a partir de referências diversas. E, repito, uma das referências mais famosas em relação ao Tejo é a inscrição de Sintra, que foi achado. E Nicolau Coelho, quando Nicolau Coelho e o Gama retornam das Índias, eles vão encontrar com Dom Manuel. E exatamente nesse período existe o descobrimento dessas profecias. Portanto, Dom Manuel recebe a descoberta das Índias como o cumprimento vaticínio da Sibila de Cumas, né? Onde existe a inscrição que liga os efeitos do Tejo ao do rio Ganges. Portanto, o que nós estamos aqui? Nós estamos, de algum modo, dando o mote para a imensidão desse império, que aí já ultrapassou a própria Roma, percebe? Porque ele já foi à Índia. Portanto, ele uniu Oriente e Ocidente. Então, essa translatio imperii, que se forma na Idade Média, até esta transmissão de poder, no que diz respeito a Lisboa, é uma transmissão de poder que ultrapassa o Ocidente. Portanto, as outras transmissões de poderes que nós vimos, né, como a transmissão de Roma para o Sacro Império Romano Germânico, da Grécia para a França, da Grécia para a Inglaterra, né, de Roma para Moscou, todos eles ficam restritos ao Ocidente. Lisboa não. Quando é descoberto a profecia de Sintra, né, e anexado ali a profecia da Sibila de Cumas, o que nós temos? A união do Oriente com o Ocidente. Que o Ganges é Índia, né? Essa profecia foi publicada em Ingolstadt, em 1534. E ela fala, tirar uma parte dela aqui, o seguinte: patente me farei aos do Ocidente, quando a poria se abrir lá no Oriente, será coisa pasmosa de ver, quando o Indo com o Ganges trocar, segundo vejo, os efeitos com o Tejo, que não é chamado de Tejo, é chamado de Tagus. Ora, então, nós temos aqui, mais uma vez, que a ideia de que o nome, a origem do nome de Lisboa, tem especulações imensas, todas elas míticas, né? Portanto, isso dá uma projeção internacional e mítica. Essa projeção faz derivar o nome da cidade de Lisboa de Ulisses. Isso é um dos mitos do nome. Como é que surgiu o nome de Lisboa? A importância aqui de Ulisses, do herói grego Ulisses, cujo marido é Penélope, né? É aquele que faz uma navegação que dura não sei quanto tempo. A importância de Ulisses é isso. Ele é anterior a Roma. Então, nesse contexto, Lisboa, manifesta-se oportunamente em Lisboa diversas constantes topográficas, simbólicas, pictóricas, que vão ser partilhadas somente pelas chamadas cidades mágicas. O que significa isso? As sedes dos grandes impérios são sempre cidades mágicas. São cidades que têm um carisma, né? Têm uma marca divina.
Lisboa foi fundada por um grande herói civilizador, portanto Ulisses. É atravessada por um grande e riquíssimo rio, o Tejo. No seu entorno se encontram muitos lugares santos ou sagrados, né? Lisboa, esses lugares, os vales ou as montanhas, se registram prodígios, milagres. Lisboa possui uma topografia peculiar, porque ela tem 7 colinas. Ora, então veja, foi fundada por um herói mítico, civilizador. É atravessada por um rio grande e mágico, o Tejo. O entorno de Lisboa é santo, tem lugares sagrados, onde se operam inúmeros prodígios. E ela tem uma topografia que é organizada em função das suas 7 colinas, como foi Roma. Esses são os fatos geográficos, digamos, históricos, míticos, imaginários, que fazem com que Lisboa seja a sede ideal de um grande império, né? Então essas características, parte das quais eram conhecidas na Antiguidade Clássica, a fundação, os montes, os vales sagrados, outras vão ser acrescentadas pela Idade Média, como o mito do herói civilizador. Todas essas características da Lisboa mítica vão ser especuladas, vão ser desenvolvidas pelos humanistas do século XVI, Damião de Góes, André de Rezende. Nós teremos mitógrafos como Francisco de Monzon, Luís de Camões, Nicolau Coelho do Amaral, Francisco de Holanda, Fernão de Oliveira, entre outros. Ora, o que é isso? Nós estamos diante de um filão histórico, literário, simbólico, religioso, mítico, que apresenta Lisboa, né, dentro de uma narrativa cristã e teleológica do Quinto Império. É Joaquim de Fiore puro. Portanto, a sede do papado não é mais Roma. Muda. Tá? É isso. Aqui não nos interessa efetivamente saber se isso é verdade ou é mentira. Estamos simplesmente falando de um fato histórico, né? Ora, João de Barros, um cronista famoso, né, é um dos primeiros autores a descrever a fundação da cidade, portanto de Lisboa, com uma cópia muito grande de elementos simbólicos. Aonde ele fez isso? Numa obra que chama Crônica do Imperador Clarimundo, aonde ele narra o mito das origens de Lisboa. Então é João de Barros, na Crônica do Imperador Clarimundo, em 1521, que fala que Ulisses é o fundador da cidade de Lisboa, junto do mosteiro de Chelas. E a fundação da cidade foi um mistério, porque Ulisses estava dormindo. Preste atenção a isso. Júpiter apareceu a ele e dizendo, abre aspas, onde esta segunda noite vires cair um sinal de fogo, ali fundarás uma cidade, a qual, depois que a grande Roma desfalecer de seu senhorio, perdendo o seu nome de imperatriz, crescerá em tamanho, poder e alteza, que em todas as partes do mundo será temida e amada, fazendo tais obras que as armas gregas e romanas perderão sua glória. Isso será para ti maior louvor, que tantas coisas no cerco de Troia fizeres. Portanto, vive contente, que o teu nome será exaltado por ser fundador de tal monarquia. Quando Ulisses acabou de ouvir essas coisas, ele ficou espantado com a novidade, né? E considerando que isso era um bom sinal, ele conta para os seus companheiros, eles ficam a noite inteira esperando o sinal.
E o que acontece? Quando eles observam, cai do céu, na maior altura, de um monte, um raio de fogo. E aquele raio de fogo começa a queimar um arvoredo verde. E a terra ficou tão escampada. Portanto, o fogo queimou tudo, como se nunca tivesse tido nada lá. Ulisses viu onde caiu o raio, foi dar com uma esfera lavrada em uma pedra, da cor do mesmo fogo, né? E, pelo zodíaco, ele tinha umas letras que diziam: sobre este fundamento seja posta a primeira pedra da minha cidade, porque outra tal figura como esta será sujeita a quem me tiver por cimento. Então Ulisses funda Lisboa. Quando eles fundam Lisboa, põe o nome de Lisboa de Ulicipo. Então dizem que Lisboa deriva de Ulisses, Ulicipo. Né? Isso está descrito na crônica do imperador Clarimundo. Né? Percebe, portanto, que as alusões a Roma vão no sentido de colocar em relação à independência ou em perda de comparação com Lisboa. Portanto, Lisboa é mais importante do que Roma. Por sua vez, o sinal que Ulisses recebe vem do céu, vem do raio de fogo, que é um atributo de Zeus, hein? Zeus, Júpiter, né? Zeus, Júpiter é o deus cuja arma é um raio de fogo. Então Lisboa tem uma fundação miraculosa. Ora, e é curioso que o achado é achado no lugar da queda do raio. Preste atenção a isso. Uma esfera com um zodíaco inscrito, ou seja, um cosmograma. Esse cosmograma é nada mais, nada menos do que a esfera armilar, que é o emblema real adotado desde o reinado de Dom Manuel, que não foi Dom Manuel que o concebe. Dom Manuel recebe a esfera armilar de Dom João II, que dizem foi, cujo símbolo, a esfera armilar, dizem, foi recebido de Abraão Zacuto, que é um judeu astrólogo. Tá certo? Então, o símbolo da esfera armilar, que vai passar posteriormente, vai fazer parte das armas, né, da coroa portuguesa. Depois do Brasil no período de Império. E permanece até hoje a esfera estilizada na bandeira brasileira, na forma do globo, né, terrestre. Então, isso é exatamente o cosmograma que é descrito como sendo o cosmograma que ficou depois que o raio de fogo caiu, que Zeus mandou um raio de fogo, e Ulisses acha essa esfera com um zodíaco para fundar Lisboa. Né? Então, na mitogênese da cidade de Lisboa, e na mitogênese de Portugal, Portugal tem uma mitogênese, é Dom Afonso Henriques vê Cristo. Lisboa tem uma mitogênese de Ulisses. Então, o mitogema da cidade de Lisboa é de extrema importância, uma vez que a maior antiguidade de Roma dava precedência aos lusitanos e legitimava os portugueses na defesa do seu império. Portanto, é Portugal que vai suceder ao Império Romano, na lógica da translação dos impérios. Então Ulisses dá o seu nome à cidade que fundara no seu périplo. Certo? Então esta cidade que Ulisses funda é a cidade que vai suceder Roma. Francisco de Holanda, o pintor Francisco de Holanda, vai se ocupar desses mitos. Né? Bem, há inúmeras narrativas mitogenéticas, como por exemplo Nicolau do Amaral, né? Rezende, né? Enfim,
esse tema, ele é consabido, né? E é uma coisa muito curiosa, né? Um dos outros temas ligados a essa Lisboa, né, profunda, são as armas de Lisboa, porque ela é constituída pela nau de São Vicente. Essa nau é o navio Argos, ela é acompanhada por dois corvos, um está na proa e outro está na popa, né? Então, aí esse indivíduo, esse santo, que tem uma história muito curiosa, né? Na realidade, as relíquias do São Vicente se encontraram em Lisboa. Depois do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso I, ter empreendido uma expedição, na realidade duas, para resgatar os ossos do santo, no chamado Promontório Sacro, que é o Cabo de São Vicente. Né? Então, a nau transporta o corpo morto do santo. Os corvos acentuam o simbolismo da morte, como animais oraculares. Né? Foram corvos os animais que fundaram Roma. Então, dizem que há inúmeros paralelismos entre esse culto de São Vicente e a veneração do deus celta Lugh, que se fazia simbolizar por um corvo. O corvo são aves que senhoreiam a luz e a visão. Mas aqui também nós temos estabelecido uma relação inevitável com Saturno e com seus avatares fenícios ou cartagineses, né? Que é Cronos, ou Baal. Muito bem. Portanto, a ideia de Lisboa como Nova Roma, no contexto do discurso providencialistas, nós temos a translação dos impérios. Então esse tema, combinado com a teoria das 6 idades, das 5 idades, ou das 3 idades de Joaquim de Fiore, foi contextualizado pelo providencialismo manuelino. Nós temos conexão aí com a profecia de Daniel, com o sebastianismo, com a ideologia do próprio Quinto Império, portanto, de Joaquim de Fiore, né? Que é a realização da idade do Espírito Santo. Essa idade do Espírito Santo se daria no extremo ocidental da Europa, ou seja, Portugal, mais concretamente em Lisboa. Lembre-se que na Ribeira, no Paço, os edifícios vão se sucedendo em função do trajeto do Sol, isso é, de nascente para poente. Lisboa é construída exatamente assim. Né? Então, uma das expressões que Lisboa assumiu foi a de capital do Império, a cabeça desse império. Agora, que império? Não é o império meramente português. E aqui Portugal, portanto, ultrapassa o mero território. Portugal é Roma. Tá? Uma das primeiras celebrações dessa antropomorfização de Portugal e também de Lisboa aparece em Camões também. Camões, no canto 3, fala o seguinte, abre aspas, eis aqui se descobre a nobre Espanha, como cabeça da Europa toda, em cuja senhoria e glória estranha muitas voltas tem dado a fatal roda. Eis aqui, quase cume da cabeça, de Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. É interessante essa visão onde a terra se acaba e o mar começa, sabe por quê? Porque isso é exatamente a visão dentro da esfera armilar do cosmos. Rodeando o cosmos tem o mar, a terra. Né? No canto 10 de Camões, nós vamos ver a Tétis apresentando ao Gama a esfera armilar, novamente. E isso é antes dele entrar na Ilha dos Amores. Então essa tradição de antropomorfização da Europa e de Portugal, cabendo ao reino lusitano, em termos anatômicos, a cabeça. Lembrem que dentro da Cábala, a cabeça, Keter, né? A cabeça coroada,
a própria Cábala tem sempre duas cabeças, ou duas faces, a face de cima e a face de baixo. Então, essa colocação da cabeça, que é você coroa o rei pela cabeça. A cabeça é sempre um distintivo. Não é? Nós temos um mapa célebre, que é o célebre do mapa do Sebastian Münster, onde a Europa aparece em forma de uma virgem coroada. E a cabeça é a Península Ibérica, a coroa é Portugal. Né? Ora, digamos, o inventor da completa antropomorfização da Europa em termos cartográficos é Johann Puch, que publica em 1537 um mapa alegórico, onde a cabeça coroada é a Ibéria. Né? Anton Francesco Doni, também em 1552, insiste nisso. Sebastian Münster, na Basileia, em 1540. Né? Nesse mapa do Sebastian Münster, ele inverte totalmente a Europa, dando dela uma imagem em que a Ibéria se encontra deslocada para o canto superior direito da gravura, como forma de exaltação do império, nesse caso o de Carlos V, portanto, da cristandade. Não é? Mas seja como for, essa ideia de uma Europa princesa e da cabeça constituída pela Espanha coroada, a Gália, o peito, etc. Tal, isso vai sendo um recorrente. Por exemplo, numa carta de autoria de Michael Eidzenter, século de 1587, novamente a Europa surge como uma princesa. Né? O touro, na Antiguidade Clássica, o touro é o império. Tá certo? Mas é também Zeus. Então, a ideia divulgada e descodificada do Quinto Império, que teria em Portugal, né, é trabalhada, largamente trabalhada. Então, Lisboa vai ser considerada uma nova Roma. Isso é um fenômeno mais corrente do que se possa pensar na história de Portugal. Portanto, Lisboa aparecida como a emulação de um grande centro espiritual e político. Uai, veja, isso é algo realmente sui generis, sabe por quê? Porque já o Império, já quando Roma é fundada por Rômulo e Rêmulo, Roma surge como uma cidade que unifica os dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Mas depois, os poderes se separam. Né? Então nós temos o poder temporal que fica na mão dos governantes, poder político, e nós vamos ter o poder religioso. O Império, portanto Roma, Lisboa como Nova Roma, é um grande centro espiritual e político. Juntou. Isso equivale a dizer que os reis portugueses são reis e pontífices. Tá bem? Esse tema não é um tema inédito, nem se encontra ligado exclusivamente a Roma, pelo contrário. São os temas das chamadas Novas Jerusaléns, as Novas Romas. Isso são frequentes na ideologia medieval, né? No chamado regime antigo absolutista, na altura em que começam a se definir as cidades capitais. Portanto, não há nada nesse aspecto de insólito. Né? Os portugueses não criam algo que não existia. Não, existia. E é curioso porque vai existir sempre essa ideia de que o Vaticano, portanto Roma, não permanece a sede da cristandade. Né? Então, de algum modo, todas as grandes cidades quiseram, ao seu tempo, ser uma nova Roma. Isso aconteceu no caso de Braga e de Lisboa. Tá bem? E se quisermos uma nova Lisboa,
vai ser, por exemplo, São Salvador da Bahia, no Brasil, que é um caso entre o século XVIII e XIX. São Salvador também se assume como Nova Lisboa. E Brasília também vai se assumir como Nova Lisboa. Então, nós vamos ver que esse tema veemente, essa eloquente da tradição, da translação do Império, né? O curso do Sol, o Sol caminha de nascente para poente. E isso impõe que os impérios e as suas sedes o acompanhassem igualmente, marcando dessa forma os ciclos da história. Então, Roma, o Império Romano, sucede a Roma e ao Império Romano, o Império Português sucede a Lisboa. Então, há inúmeros documentos que comparam Roma a Lisboa. Tá? E aqui, para encerrar, vamos lembrar que quando Juscelino Kubitschek inaugura Brasília, ele manda uma carta curiosíssima para o presidente da Itália. Ele fala o seguinte: eu inauguro Brasília. Quando é que Brasília foi inaugurada? No mesmo dia do descobrimento do Brasil. Quando é que data é essa do descobrimento do Brasil? A mesma data da fundação de Roma, a mesma data da fundação de Troia. E o Juscelino Kubitschek manda exatamente uma mensagem para o presidente da Itália, onde ele fala o seguinte: eu inauguro hoje a mais nova capital do mundo, sede e berço, destinada a ser sede e berço da latinidade. Então ele traça um eixo contínuo entre Troia, Alba Longa e Brasília. Estranho isso, né? Mas o tema da translação do Império já existe, tá certo? Bem, então, dito isto, nós vamos ficando por aqui, não é? E esperamos que o programa tenha elucidado para você um pouco mais uma história que certamente não há como ler isso. Portanto, a história dos descobrimentos marítimos, esse é exatamente o período em que o Brasil vai ser descoberto. Ou seja, descoberto não a tomada política do Brasil, é o período de Dom Manuel, de modo que nós temos que ver esse momento do descobrimento não como um advento de secos e molhados, mas havia algo além que norteava a política de Portugal. Tá? E isso nenhum livro de história brasileiro. Os livros do Brasil se recusam simplesmente a falar dessa parte da história de Portugal. Quer dizer, isso é um crime. E isto não é algo relativo ao governo de Dom Manuel. Esse caráter providencialista da história de Portugal acompanha, messiânico, né? Com Portugal como um país predestinado por Deus, essa feição espiritual da história de Portugal, ela existe desde o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, e ela acompanha todas as casas, as dinastias, as 4 dinastias que deram origem a Portugal, né? Portanto, enquanto vigorou a monarquia. Tá? Muito bem. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço, fiquem em seguida com a nossa programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem. Um abraço.